Hoje é o dia em que eu vou ser cancelado. Quero, porque sou uma adolescente normal e funcional agora, que nem vocês todos. Desde 2010 até 2020, a mídia e público tem falado sobre representatividade, como Friends é branco demais, ou os quadrinhos dos anos 90 são machistas, racistas e, resumindo, problemáticos. E o cinema, bom, o movimento Oscar So White tá aí pra provar isso, né? Moonlight, Best Picture. E, de certa forma, os estúdios e produtores encontraram uma resposta para tornar o mundo fictício das séries e filmes, quadrinhos e livros mais diverso. E isso são os reboots. Porém, eu não apenas acho que reboots, remakes, revivals estão servindo mais como um problema do que uma solução, como eu vou explicar nesse vídeo como eles têm dado combustível para aquele seu conhecido racista dizer: tá vendo? Devia ter deixado como tava. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu espero não ser cancelado. Que pena que você perdeu a palestra, mas não faz mal. A Brown não tem curso pra safada. Tudo bem, eu sei que parece extremamente mesquinho da minha parte começar um vídeo criticando como a mídia tem se esforçado para tentar trazer conteúdos mais diversos. Mas o cerne da questão tem a ver com aquele terrível ditado: de boas intenções o inferno está cheio. Mas para chegarmos nesse ponto precisamos de contexto. E bom, eu vou tirar 2000 anos depois. Ok, agora posso falar seriamente com vocês. Em 2010, com a queda de consumo de conteúdos de TV fechada e o surgimento dos streamings como a Netflix, surgiu a promessa de que estávamos lidando com um novo tipo de mídia, que mulheres, negros, asiáticos e a comunidade LGBTQIA+, finalmente ganharia espaço para poder contar suas histórias. E de fato, isso aconteceu. Em 2013, por exemplo, tivemos uma das séries mais populares da Netflix, Orange is the New Black, com o intuito de humanizar o sistema carcerário e dar voz a personagens femininas que não tiveram sorte na vida. Toda a internet se compadeceu com umas histórias de Tasha, Suzanne, Lucille, Sofia, e isso se contar apenas as personagens negras, pois Orange is the New Black se destacou por ter um elenco extremamente diversificado, com mulheres latinas, brancas, judias. Todo mundo cantava junto à abertura da série e se perguntava qual outra história de origem será contada hoje. Em 2014, tivemos a ascensão da série Jane a Virgem, uma produção que brincava com o conceito de novela mexicana ao adaptar uma produção latina para o mercado estadunidense. A mesma foi responsável por alavancar a carreira da Gina Rodrigues e fazer os Estados Unidos conhecerem figuras carismáticas como o Jamie Camille. Em 2016, tivemos Atlanta, a série de Donald Glover, que hoje deve ser mais conhecido como Childish Gambino, que explorava a vida negra em Atlanta e as duas de uma geração que, mesmo tendo tido feito faculdade, ainda se via como um fracasso. Em 2017, tivemos The Bold Type e sua promessa de ser um Sex and the City atualizado e para todos os públicos. Além dela, também tivemos Big Little Lies e um flerte com Revival, trazendo produções escandalosas, mas mais diversas que suas versões originais, como foi o caso de Dinastia. Ainda podemos incluir na lista Riverdale e essa requintada no universo de Arcs Comics, e até mesmo o anúncio de um mundo sombrio de Sabrina, que chegaria ao streaming vermelho em 2018. Mas antes de chegarmos nos dias de hoje e falarmos de séries como Velma, The Pretty Little Liars e Gossip Girl, quero fazer uma parada em 2019 e falar de talvez uma das poucas produções que soube brincar com a ideia de revitalizar uma franquia, trazer diversidade e ainda sair dessa de maneira bem sucedida. Watchmen. The pretty colors that just hide what the world really is. Black and white. Escrita por Damon Lindelof, Watchmen foi lançada em outubro de 2019 e o plano era dar prosseguimento aos eventos dos quadrinhos escrito por Alan Moore, que foi lançado lá em 1987. Porém, nada é simples com Lindelof. Quem conhece o cara sabe que ele fez Lost e Leftovers, então nada é simples com Lindelof. Por isso ele queria apimentar um pouco as coisas, adicionar um pouco de pautas raciais, tirar o foco de personagens clássicos dos quadrinhos e construir uma história completamente autoral. Tão autoral que fez Alan Moore se mostrar pessoalmente ofendido com a série. Na época, Lindelof contactou Moore, se apresentando como um dos que estava destruindo o Watchmen. Moore não apenas deixou claro que não assistiu a série, como disse que... Tudo bem, Sirene, pode passar.
Eu expliquei que tinha renegado a obra em questão, em parte porque a indústria de cinema e quadrinhos parecia ter criado coisas que não tinham nada a ver com o meu trabalho, mas que seriam associados na mente do público. Eu disse, olha, isso me envergonha, eu não quero nada a ver com sua série, por favor, não me incomode novamente. Isso já deixa claro por que você não deve comentar sobre o Watchmen com Alan Moore. Mas talvez a maior ironia da série da HBO é que Moore provavelmente teria gostado dela. Ela segue 34 anos após os eventos dos quadrinhos e conta a história de Angela Aber. Eu não lembro como se pronuncia o sobrenome dela, desculpa. Segue a história de Angela Aber contra um grupo supremacista branco inspirado pelos escritos e imagem mascarada do Rorschach, que é um personagem clássico dos quadrinhos. O mais interessante da série de Watchmen é que ele utilizou como base o contexto político e social da época, da nossa época. Contemporâneo, evidenciando como algumas imagens estavam sendo apropriadas por supremacistas, como o filme do Coringa, né? E revelando, ou pelo menos esfregando na nossa cara, que os Estados Unidos é um país essencialmente racista. Isso tudo com uma mulher negra no papel principal, uma mulher amarela como antagonista e o maior símbolo de Watchmen, o Dr. Manhattan, transformado em um homem negro. Bom, já dá pra perceber que outubro de 2019 foi uma época conturbada por causa disso. Mas no fim do dia, Lindelof conseguiu fazer o melhor uso da palavra revival. Ele não apenas fez um requintado de uma franquia trazendo os mesmos personagens com origens raciais diferentes e um texto progressista. Não, ele trouxe o tema principal dos quadrinhos de Watchmen, o perigo do armamentismo e as problemáticas políticas que o Moore tinha com o governo, e atualizou isso para os dias de hoje. Mesmo que parte do público veja as mudanças ou até mesmo o grande vilão inicial como algo ruim, a verdade é que o Watchmen trouxe um roteiro conciso e uma das melhores histórias da TV nos últimos anos. E meu Deus, a gente tá falando de um revival, não era uma obra original, então por que em pleno 2023 séries como That 90s Show não conseguem ser tão aceitas pelo público? Ou Gossip Girl é cancelada, Velma é dito como a pior animação da década, iCarly não consegue emplacar, How I Met Your Father se torna uma verdadeira chacota. Em resumo, por que com tantas tentativas de revitalizar franquias com textos progressistas, a indústria ainda não consegue acertar? E como Watchmen foi capaz disso, e parece que ele foi o único exemplo capaz disso. Gossip Girl, ou A Garota do Blog, é uma série de 2007 baseada nos livros de Cecily von Ziegler. Posso estar falando o nome dela errado? Posso. Produzida pela CW, a mesma esteve no ar por 6 temporadas e deu ao público algumas figuras carimbadas da indústria cinematográfica e das séries, como Blake Lively, Ben Badley, Taylor Momsen, Chase Crawford e, meu Deus, até o Sebastian Stan tava nessa série. Tá que foi só o quê? Uns 12 episódios, mas ele tava lá, gente. O Soldado Invernal ficava fazendo fofoca em ser adolescente. O que foi que eu fiz? O suficiente. Eu sabia que ia acontecer. Todo mundo começa de algum lugar. A série era quase como uma malhação para os Estados Unidos. Alguns atores estreantes no mercado faziam pontas em episódios únicos e outros literalmente construíram carreira ali. Para quem não conhece a história, começa com Serena van der Woodsen, uma socialite que depois de um período reclusa em um internato, volta para Nova York e a exclusiva elite do Upper East Side. Lá ela encontra alguns rostos conhecidos, como Blair Waldorf, sua antiga melhor amiga, Nate, o namorado de Blair, com quem a Serena já dormiu, Chuck, o galinha do grupo. Também conhece o protagonista de sua próxima história de amor, que é o Dan Humphrey, e a irmã dele, Jenny. Antes de mais nada, vamos tirar o elefante branco da sala. Gossip Girl era perversa, exagerada, dramática até os ossos e muito problemática. Na primeira temporada tivemos droga, sexo, abuso físico e psicológico, comentários racistas, homofóbicos e machistas. E esse é só o topo da lista. Mas mesmo assim, Gossip Girl foi um dos maiores sucessos da emissora CW. A série ganhou várias adaptações internacionais, como Gossip Girl Acapulco, China Girl, uma versão turca e até uma tailandesa. Todas tentando replicar o carisma e personalidades odiosas dos personagens originais. Bom, não conseguiram. Nenhuma dessas séries passou de uma temporada e muito disso foi por conta de que o elenco americano havia se tornado Serena, Blair, Dan e Nate. Já o outro motivo é o modelo no qual Gossip Girl era vendido. Com episódios sendo lançados semanalmente em uma estrutura que havia sido instaurada por anos e um elenco majoritariamente branco, Gossip Girl ganhou o público porque, número 1, era o que havia na televisão na época, e 2, era o que havia de mais experimental e adulto na televisão direcionado a um público adolescente. Na mesma época da estreia de Gossip Girl, por exemplo, Veronica Mars, Gilmore Girl e O.C. chegavam ao fim, abrindo espaço na grade para um novo hit adolescente de sucesso. Já as adaptações internacionais
quais não tinham um mercado favorável. Elas tentavam literalmente replicar o sucesso em número, gênero e grau, não trazendo nada de novo para a conversa. Mas isso não é bem o que pode ser dito sobre o revival de GG. Where are you? Julian's gonna be pissed when she finds out. I need your help. I don't care. Desenvolvida pela HBO Max e escrita por Ashley Wigfeld e Billy Redner, Gossip Girl foi lançada em 2021 e é inspirada, com muitas aspas, nos livros de Cecily von Ziegler. Aqui, a série se passa cerca de 10 anos após o final de Gossip Girl e conhecemos Julian e Zoya, duas irmãs por parte de mãe que viveram boa parte de suas vidas separadas. O primeiro episódio tem início com Zoya se mudando para Nova York e passando a frequentar Constance, a renomada escola em que Blair, Serena e todas as figuras da produção original estudavam. Ou pelo menos é o lugar onde elas diziam estudar, né? Porque, vamos ser sinceros, ninguém estuda nessas séries adolescentes. Eu estudo para trazer o conteúdo para vocês? Estudo! Mas Blair e Serena não estudavam. Bom, não vou me demorar demais na história do revival de Gossip Girl, porque, bem, não tem muito bem uma história. E não digo isso numa forma de ofender os roteiristas e chamar a série de ruim. Pelo contrário, o retorno da garota do blog foi uma ideia genial com uma abordagem fraca, começando pela desculpa para o retorno da GG. Aqui, professores reprimidos pelos seus alunos retomam o trabalho da garota do blog para ensinar uma lição a essas crianças. Rapidamente, a série se tornou uma luta entre millennials e geração Z. Porém, nenhum dos dois lados era interessante o suficiente para fazer com que o público estivesse engajado com a história. Os millennials eram chorões e não tinham nada melhor para fazer do que conversar sobre seus alunos. Já a geração Z parecia soterrada em debates sobre consciência política, tentando ensinar ao seu público que mulheres trans são mulheres, vidas negras importam e que o capitalismo é ruim. E de fato, tudo isso é verdade. Mas faltava algo na nova Gossip Girl. E não se trata da identidade secreta dela, que só seria revelada no final da série. Ou atuações competentes, por exemplo. O que faltava em GG era o que lutaram tanto para evitar. Os problemas da série original. Acho que Jesus não vai gostar muito disso. Então, manda avisar a Jesus que a Georgina voltou. Vocês lembram que eu falei que Gossip Girl de 2007 era problemático até os ossos? Ironicamente, era isso que fazia a série ser imperdível. Nós literalmente acompanhamos pessoas ricas e incrivelmente nojentas por 6 anos. Não porque elas estavam tentando ensinar que racismo é ruim, mas porque elas mostravam constantemente o que era racismo. Não necessariamente racismo, mas homofobia, com certeza. Machismo, com certeza também. Racismo, mais ou menos, depende muito. Aí a gente teria que entrar em outros pormenores, tipo, em Gossip Girl, no geral, a gente só teve uma personagem preta relevante e uma personagem preta de pele clara, que era realmente muito relevante, mas ela era muito mal escrita. Não só mal escrita, mas dá pra notar como a produção por trás da série não se importavam em como ela era vista. Tanto que a maquiagem e o cabelo dela eram completamente péssimos. Péssimo no sentido de qualidade, mas péssimo no sentido realmente não tem alguém olhando pra ela como uma pessoa preta, mas como uma pessoa de pele mais escura que tem problemas com o cabelo, porque o cabelo é ruim. Tentando entender por que amamos consumir produções tão problemáticas, eu cheguei até o texto de Claudia Raymond, em que ela pergunta: ler ficção nos torna pessoas melhores? Para entender o porquê de ler e consumir narrativas fictícias nos ensinam a como nos relacionar melhor com os outros, ela traz a teoria da mente. Claudia vai explicar que, para seguirmos um enredo, precisamos saber quem sabe o que, como os personagens se sentem, quais são suas crenças, o que eles pensam. Para entrar na mente do personagem, é necessária uma habilidade chamada mentalização. E é aí que entra a tal da teoria da mente. Quando pessoas leem sobre os pensamentos de personagens, áreas do cérebro associadas à teoria da mente são ativadas. Não apenas os níveis de empatia crescem imediatamente, mas também mostram que elas se sentiram emocionalmente movidas pelas histórias. Resumindo de forma bem rasa, você ler sobre como um personagem se sente com um ataque racista faz você compreender melhor os problemas ao redor disso. Ler um livro ou assistir um filme não vai te fazer resolver todos os problemas do mundo, mas a teoria da mente tenta mostrar que é um passo. E queira ou não, a forma como Gossip Girl original trazia diversas problemáticas fazia com que sentíssemos algum tipo de empatia. Não apenas tínhamos personagens carismáticos e profundos, mas também temas e discussões que não eram apenas externalizados com um tweet, mas vividos por eles. Infelizmente, não foi algo replicado como o revival da série. Mesmo com um elenco diversificado, Gossip Girl de 2021 tinha personagens escritos pelos mesmos moldes, mas com diferentes fontes. Todos eles possuíam a mesma voz,
mulheres falavam e enfrentavam os problemas da mesma maneira, não dando espaço para que o público pudesse compreendê-los de fato. Julian, por exemplo, era uma garota rica e influencer que não tinha nada a dizer, assim como todas as críticas de Zoya ao East Side e a Nova York pareciam tiradas de um livro e ditas aleatoriamente. O mesmo serve para o Obi, o garoto rico progressista que mal compreendia o quão hipócrita ele era. Também tínhamos o trisal, formado por Audrey, Max e A, que pareciam saber menos sobre sexualidade do que qualquer um ao redor deles. Sem contar Luna e Monet. De longe eram as personagens mais bem escritas, mas que eram apagadas porque, bem, quem sabe escrever sobre uma mulher preta e uma mulher trans aqui? Quem? Ninguém. Ele nos machucou. Do mesmo jeito que o Tom Beasley machucou a Angela Waters. E é aí onde eu quero chegar. O novo Gossip Girl não era ruim por não ser problemático, mas era ruim por querer colocar um elenco diversificado na frente de um roteiro unidimensional. Mesmo com uma mulher trans no elenco, GG não sabia trabalhar com ela, pois boa parte, se não toda sua equipe criativa, era cisgênero. O maior problema dos remakes progressistas é que eles apenas são progressistas onde nossos olhos podem ver. Charmed, por exemplo, outra série que buscava recontar uma história clássica e branca da televisão americana, mas com personagens latinas e negras, tinha uma equipe criativa branca. Tão branca que foi acusada inúmeras vezes de esquecer que pessoas pretas retintas existem e que racismo é um problema. Vai entender. Por outro lado, constantemente inseriram no texto de sua série frases clichês como vidas negras importam, e diálogos como é difícil ser latino nos Estados Unidos. E de novo, vidas negras importam, e é difícil ser latino nos Estados Unidos. Mas como tudo isso pode parecer legítimo quando quem tá escrevendo é um cara branco? Lendo mais sobre essas ondas de remakes e qual foi o verdadeiro estopim para essa diversidade nas séries de TV, cheguei até o texto do Steve Rose sobre como a Netflix mudou a televisão em apenas 10 anos. Nele, a professora de filme e televisão na Universidade de Boston, Deborah Jaramillo, diz que a televisão tradicional colocou a ideia de que havia apenas um tipo de experiência universal que poderíamos nos apegar e identificar, quando na verdade existem diferentes pessoas com diferentes origens, necessidades e dores. Essas coisas não estavam chegando à audiência através do modelo de televisão tradicional. A Netflix, para bem ou para mal, atraiu criadores negros como Ava DuVernay, Spike Lee, Shonda Rhimes e pessoas da comunidade LGBTQIA+, florindo seu catálogo com Sex Education e RuPaul's Drag Race. Ela nos mostrou que pessoas negras existem, que a comunidade LGBTQIA+, é um público-alvo e que mulheres também podem escrever. Com isso, ela também abriu as cortinas e deixou claro que a maioria das produções consumidas até então eram brancas, masculinas e cisgênero. Agora, como um público que está se tornando majoritariamente geração Z compreende isso, compreende essa mudança no cenário? Right now, I think we need writers who know the difference between production of a market commodity and the practice of an art. But the name of our beautiful reward is not profit. Its name is freedom. É nessa falta de representatividade na TV que acaba surgindo um público-alvo no qual focar, no qual investir. Representatividade que vai além de contar novas histórias, representar minorias e levantar discussões e passa a ser visto como uma mercadoria. No texto Uma Era Pós-Gay, Mídia, Gay Streaming, Homonormatividade e Política de Integração LGBT, da revista Communication, Culture and Critique, o autor vai falar que, nos últimos anos, emissoras explicitamente colocaram gays e lésbicas como um público-alvo, em paralelo a outros nichos. Nele, ainda é abordado como o conteúdo LGBTQIA+, não é direcionado apenas para a comunidade LGBT, mas também para o público hétero, pois é através desse conteúdo que se constrói algum tipo de ponte entre o mainstream, o popular, e o underground, o nicho. Retornando àquela ideia de teoria da mente, boa parte desses conteúdos representativos procuram mastigar termos e debates políticos para um público maior. Por isso, o Gossip Girl de 2021 parece tão pouco autêntico em suas discussões, pois ele não está preocupado em discutir de fato, mas sim explicar o que é um trisal para, sei lá, o seu pai que ligou a TV e assistiu o primeiro episódio de Gossip Girl. Pode acontecer. Ou dizer para o adolescente hétero, homem, que fazer um vídeo de relações íntimas sem o consentimento de ambas as partes é errado. De certa forma, é uma situação em que
ambos os lados saem ganhando. O público LGBT, ou negro, ou feminino, que se sente representado com o mínimo e consome e vende essas produções no Twitter, e também o público que não está inserido nessas pautas, mas tem a oportunidade de aprender. Sem contar a emissora, o streaming, a produtora, o estúdio, sei lá, o que tiver envolvido na produção, que tá ganhando dinheiro com isso. O problema é que representatividade é monetizável até um certo ponto. O cancelamento de Gossip Girl mostra que o público não está tão interessado em produções que não são sinceras com os movimentos que estão inseridos. Tirando os livros acadêmicos do caminho, em Alta Garota Negra, de Zakia, da Lila Harris, faz uma conclusão bem interessante sobre o assunto. Com uma maior consciência da sensibilidade cultural, vem uma grande responsabilidade. Se não tivermos cuidado, diversidade pode se tornar só mais um item que as pessoas têm que ticar de uma lista para depois descartar. Algo superficial e sombrio, sem nada mais além. A geração Z sabe o que é machismo e racismo. Eles veem isso todo dia. Nas redes sociais, eles debatem ativamente sobre isso. Estão tão inseridos que explicar para eles é quase que obsoleto. Porém, ainda existe um nicho para alimentar. É então que streamings como a Netflix fazem um papel do advogado do diabo. Adiciona uma quantidade absurda de conteúdo LGBT e etnicamente diverso ao seu catálogo, mas sem um comprometimento de continuar essas histórias. Isso porque o intuito dessas empresas não é apresentar grupos, mas vender conteúdo. Eles não precisam que todas as minorias fiquem para sempre, mas sim que novas assinaturas sejam feitas constantemente. Trazer de volta Sex and the City com And Just Like That, Scooby-Doo com Velma, Gossip Girl, Charmin, até mesmo Rebelde. Tudo isso é um jeito de dizer, estamos aqui para entregar histórias conhecidas, mas com um debate progressista. Olha só que legal. Porém, a falta de um cuidado para abordar essas pautas e o aumento crescente de cancelamentos diz outra coisa. Não damos a mínima para se você se sente de fato representado. Na verdade, reclama disso no Twitter e aí você vai nos dar ainda mais audiência. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque você me deixou. E se eu não te levar de volta, a Sombria vai acabar comigo. Então para com essa história de crise de identidade e vamos voltar pra casa. Ok, eu sei que esse final foi muito deprimente, porém, agora venho trazer uma mensagem positiva. Nem todo reboot progressista é ruim. Pelo contrário, Pretty Little Liars, O Novo Pecado, conseguiu reunir um elenco extremamente talentoso, com um roteiro que de fato conversa com seu público. O mesmo conseguiu deixar todo o enredo infantil da série original e transformou a franquia em um slasher de qualidade, debatendo sobre abuso, bullying e muito mais. E mesmo que a gente esteja falando mal de Velma, a nova série animada da HBO Max, é incrivelmente poderoso como uma mulher racializada está no centro de uma produção como essa. Sem contar que eu acho que Velma merece menos hate. Mas isso fica para outro vídeo, se acontecer. Não sei se eu quero mexer no vespeiro chamado Velma. Não só isso, mas há poucos anos atrás tivemos She-Ra, a Princesa do Poder, que foi um verdadeiro sucesso na Netflix e que trouxe representatividade de verdade, não só na frente, mas também por trás das telas. O maior problema dessas tentativas de reboots e revivals que dão errado é que servem de munição para dizer que representatividade estraga tudo. E não é isso. O problema continua sendo a falta de representatividade. A falta de vozes, opiniões, rostos e histórias. Pois se escalamos uma pessoa preta para ser a nova Blair Waldorf, que diferença faz se quem escreve o que ela diz é uma pessoa branca? Se você gostou desse conteúdo, quer me ouvir falando mais sobre racismo e diversidade, cultura pop e todas essas coisas, siga esse canal, me siga nas redes sociais. E é isso.